Olá pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou Fabrícia Barbosa, sou terapeuta especialista em todos os tipos de transtornos, traumas e fobias adquiridos ao longo da vida. Sou também especialista em leitura corporal e leitura silenciosa. No vídeo de hoje vamos falar sobre um caso, de uma injustiça, de uma justiça, de alguns criminosos disfarçados de justiceiros. Vamos falar hoje sobre o caso do Cláudio Rafael Landeiro, um homem de 37 anos que foi morto agora no dia 11, na terça-feira, dia 11 de agosto, né? Sim, é surreal. Esse caso passou também agora, chegou a tomar uma proporção muito grande, passou no Fantástico também. E eu decidi vir falar sobre o caso agora porque eu quis me informar, né, sobre toda essa atrocidade proporcionada primeiramente por um segurança que se diz, simplesmente ele olhou para o rapaz e disse: você roubou essa bicicleta, de quem é? E o cara: não é minha não. Tipo, no caso do Rafael, né, ele falou que não era dele. E até então eu tava sem conseguir entender o porquê daquela paciência do Rafael, dele simplesmente não se defender, não falar, cara, isso aqui é da minha irmã, não saber argumentar de quem era aquela bicicleta, né? Tipo, chutar aqueles homens dali, aquele homem que estava indagando ele. E a situação, né, de acordo com as câmeras dali do Rio de Janeiro, né, do bairro, pegando a conversa dele e tudo mais, ele entrou parou em uma conveniência, foi lá pedir para comprar acho que um cigarro só, ou pediu ao rapaz, o rapaz disse que não podia dar, não poderia, né, desfalcar a carteira do cigarro. E ele parou a bicicleta e ficou ali no canto dessa conveniência. Aí chega esse tal segurança e começou a perguntar a ele se ele roubou a bicicleta, se a bicicleta era dele. Ele disse que não era dele. Só que faltou ele explicar, é da minha irmã, e mesmo assim não tem que explicar nada. Aí você vê no decorrer, né, do vídeo, das investigações que estão sendo apuradas, esse segurança, né, esse monstro, esse criminoso disfarçado de segurança e de justiceiro, ele começou a acusar o Rafael de ter roubado aquela bicicleta. Ele incitou o rapaz da conveniência a sair de dentro da conveniência para poder ir lá pegar a bicicleta. O rapaz foi lá, pegou, colocou a bicicleta presa em um local lá de água, alguma coisa assim. Olha que loucura. Como é que uma pessoa chega perto de outra e indaga se ela roubou algo, sendo que não existe ninguém no meio da rua gritando, pega ladrão, nem nada. A pessoa do nada sai de onde está, com todo o ódio que ele vem carregando ao longo da vida dele, e simplesmente olha para a cara de uma pessoa, vê que aquela pessoa é vulnerável, que ele vai poder lutar com aquela pessoa, né? Ou simplesmente, né, imobilizar aquela pessoa por causa da sua estatura. Ele viu pela fisionomia do Rafael que ele seria uma pessoa calma, que com certeza não iria conseguir se defender dele, das agressões dele, né, do falso moralismo dele. E simplesmente ele começou a falar, começou a chamar outras pessoas, ele ligou para outras pessoas. Ele ainda falou para o rapaz da conveniência que já encontrou o dono da bicicleta. E o que mais me instigou neste caso, que eu fiquei, né, observando, foi que o Rafael ele não esboçava nenhum tipo de agressão, ele ficou calado, ele ficou quieto, ele olhava para um lado, olhava para o outro. E eis que ontem, assistindo outras reportagens, que o correto é você ver vários tipos de reportagens, não a que minimiza a situação, aí você descobre que o Rafael, há anos atrás, sofreu um grave acidente, ao qual prejudicou um pouco a sua memória, a sua fala, e ele não conseguia desenvolver tipo uma conversa, saber gesticular uma situação. Em qualquer situação, ele estava tendo dificuldades de argumentar. Gente, isso eu, de início, eu fiquei assim, gente, será que ele era autista? Porque ele não conseguiu expressar, ele não falou em momento algum que ele estava com a bicicleta da irmã e que saiu para dar uma volta, tomar uma fresca. Não, ele o tempo todo pacífico. Até chegar o tal outro segurança, né, o outro criminoso, né, com sede de cometer um crime contra um inocente, porque se fosse realmente contra um bandido perigoso, eles não fariam isso. Não, de jeito nenhum. Você não vê esse tipo de gente ir atrás de quem realmente é perigoso, de quem realmente merece ser afastado da sociedade. Não.
Esse outro segurança veio, montou na bicicleta e saiu com a bicicleta dele. Aí foi quando ele foi pra cima pra puxar e o outro puxando ele, agredindo ele. Foi quando ele foi caminhando. Aí topou no rapaz como se tipo, nada tivesse acontecido. Uma coisa assim que foi muito estranha. A reação do Rafael, tanto que foi me intrigando, eu disse, não, eu vou procurar mais reportagens para saber o que aconteceu com esse rapaz, o que tinha com ele, para ele ter uma reação assim tão tranquila. Aí foi que veio o laudo. Ele sofreu um acidente anos atrás e simplesmente ele perdeu a capacidade de argumentar em qualquer situação. Ele era uma pessoa, quer queira, quer não, uma pessoa vulnerável nesse país. E infelizmente foi mais uma vítima de criminosos disfarçados de justiceiros, né? Disfarçados de trabalhadores. Foram 2 seguranças que agrediram o Rafael. Por 9 minutos, Rafael recebeu 63 pauladas, isso que foram contadas, né, pelos vídeos das agressões, dos vídeos que conseguiram ver, que foram visualizadas, capturadas em vídeos. Segundo a investigação da polícia, Rafael recebeu 63 pauladas no corpo, na cabeça. Ele só tentava se defender com as mãos, até ele não conseguir mais. E chegar a óbito. Ficou agonizando na calçada. E esse criminoso, disfarçado de segurança, de justiceiro, ele ainda incitou mais 2 rapazes, entregadores do iFood, que já estão presos. Que bom que estão presos, porque como é que você cai numa ladainha dessa de que alguém roubou e vamos ali fazer justiça, tá? Cadê a vítima do roubo? Apontou, por que não chamou a polícia? Não, eles preferiram agir com o instinto ruim deles, que eles têm, o instinto ruim perverso, de cometer crime contra as pessoas vulneráveis. Simples assim. Você vê o ódio na cara desse segurança que incitou as outras pessoas a ajudar ele a cometer esse crime. E pasmem, é o pior de tudo, né? Quando o SAMU chegou, alguns minutos depois, para socorrer o rapaz, existiam pessoas, quando ele sentou na porta de um prédio para poder se acalmar, né? Tipo, tentar entender o que estava acontecendo com ele, que nem ele eu acho que estava entendendo. Eu acho que ele pensou, como é que eu vou dizer à minha irmã que pegaram minha bicicleta? Então, assim, você observa, você não cansa de assistir o vídeo porque você não consegue se conformar com a falta de reação dele, do Rafael. Dele estar ali calmo, tranquilo, ele não esboçou em momento algum nenhum tipo de agressão contra essas pessoas que estavam acusando. Ele apenas se manteve calado. A única reação que ele teve foi quando o rapaz pegou a bicicleta e saiu andando. Ele foi atrás tentar pegar a bicicleta e o agressor, né, o incitador, né, o pior, o criminoso mor, né, o primeiro, o que achou que deveria fazer alguma coisa, que na verdade ele é o ladrão, ele fez isso para roubar a bicicleta do Rafael, e ele chamou o Rafael do ladrão, né, ele xingou o Rafael daquilo que ele é. Ele acusou Rafael daquilo que ele faz, do que ele fez. E pasmem, no outro dia, ou dias depois, ele simplesmente foi depor na delegacia de livre espontânea vontade, né? Porque ele foi lá relatar o que aconteceu, que não fez isso nem aquilo, só que ele caiu do cavalo. Ele não entendeu que no Rio de Janeiro, graças a Deus, existem câmeras por todo o lote. Todo o percurso que eles fizeram, agredindo o Rafael, todo o percurso do início ao final, o Rafael saindo de casa, o Rafael chegando na conveniência, sendo abordado por ele, o Rafael saindo de perto deles, o Rafael tentando pegar a bicicleta, o Rafael saindo sem a bicicleta e indo para a porta, a escadaria de um prédio, sentar lá e ficar pensando naquilo que tinha acontecido. Tudo isso foi filmado, está aí as câmeras. E foi mostrado todo o trajeto no Fantástico, né? E tá nas redes sociais rolando. E ele chegou na delegacia dizendo, não tem nada a ver com isso. Quando os policiais foram apurar as câmeras, que isso só foi, né, só aconteceu depois que a família não estava sem entender o porquê o irmão foi espancado, estava daquele jeito, foi que a família veio saber, né, simplesmente aí foram lá e pediram a prisão dele. Pasmem, tem imagens do criminoso indo na delegacia depor com a bicicleta que ele disse que o Rafael roubou. Só que quem roubou a bicicleta? Ele não disse para o rapaz da conveniência que ele já tinha encontrado o dono da bicicleta? O grau de psicopatia dessa pessoa, de mau caratismo,
é tão grande. Eu penso, é muito psicopata. Não, ele é criminoso. Ele é criminoso, depois que ele espancou o Rafael, junto com o outro, né, com os outros comparsas, que ele incitou a cometer o crime que ele já estava cometendo, ele simplesmente saiu sorrindo, e o outro perguntou, cara, você não viu não o que você fez, você não estava sentindo mal? Ele começou a rir, continuou rindo. Rindo porque na cabeça dele, né, foi um sucesso o crime que ele tinha acabado de cometer. Que para ele não foi crime, né, foi uma justiça. Só que ele cometeu 2 crimes, né? Ele cometeu o latrocínio, né, o roubo seguido de morte, porque ele estava, até o dia de ter ido na delegacia depor, com o objeto do crime. Ele estava em posse da bicicleta, que ele falou que o rapaz roubou, sendo que foi ele que roubou a bicicleta do Rafael, agrediu o Rafael covardemente, incitou outras 3 pessoas a agredi-lo também, que inclusive já estão os 4 presos, e pasme, um desses presos estava solto, não, acho que numa condicional, alguma coisa assim, já tinha pegado, né, alguns anos de prisão por roubo. Você vê como é engraçado, né? Isso que imaginando, né? Imagine se ele iria gostar, né, da época que ele era ladrão, se ele passasse por isso. Fica aqui a minha indignação, né, sobre esse caso. Eu estou aqui para relatar sempre esse tipo de desrespeito ao ser humano, de pessoas ruins, travestidas de, ele é um psicopata, ele é isso, ele é aquilo. Não, ele é um criminoso. E tem que ser tratado como criminoso. Eu espero que não apareça nenhum amiguinho da saúde mental falando do grau de psicopatia dele, porque não sei o que tem que ser tratado. Não. O tratamento dele tem que ser o mesmo que ele deu para o Rafael, desculpa. Nesse caso, sim, eu sou a favor do olho por olho, dente por dente. Sabe por quê? Porque existem pessoas que não têm jeito. Quando você bota na rua, ela volta pior. Inclusive esse daí, que já pegou alguns anos de cadeia por ser um ladrão, por roubo. Mas ele foi lá pagar de trabalhador, de justiceiro. Pra você ver como não dá voltas. Imagina ele lá no presídio, né, no cantinho do pensamento. Podia ser eu. O arrependimento desses caras. Que foi induzido por um criminoso disfarçado de segurança e justiceiro do bairro. Meus sentimentos aos familiares do Rafael. Eu espero que nos últimos segundos quando ele estava agonizando, ele tenha se arrependido dos seus pecados que ele tinha cometido aqui na Terra, né? E que ele tenha conseguido entrar no reino do céu e tenha entendido por que foi que ele morreu. Meus sentimentos a todas as famílias, familiares, amigos. Espero que o Rafael esteja descansando em paz, já que já está sendo feita a justiça pela sua vida, que foi ceifada por nada, por criminosos disfarçados de trabalhadores e justiceiros. Eu sou Fabrícia Barbosa, sou terapeuta especialista em todos os tipos de transtornos, traumas e fobias adquiridos ao longo da vida. Sou também especialista em leitura corporal e leitura silenciosa. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, ele há de querer.